Olá, muito boa tarde a todas e todos. Nós estamos iniciando o nosso ciclo de debates, diálogos com o Congemas, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, esse canal que você já acompanha, né? Às vezes não consegue acompanhar na hora, vê depois, um importante canal de diálogo com gestores, gestoras e outros atores aí do SUAS que são fundamentais. Nós temos mantido esse debate permanente sobre a agenda política, mas também aspectos que envolvem a governança do Sistema Único de Assistência Social, esse que é um dos maiores sistemas de proteção social não contributiva do mundo e que tem dispositivos, espaços democráticos, né, de participação fundamentais para construir essa política pública com a população. Nós temos dado centralidade em temas como segurança de renda, tendo em vista especialmente o cenário de crise que vivenciamos, pacto federativo, o SUAS é construído a partir de uma concepção e uma institucionalidade de cooperação entre os entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Isso traz corresponsabilidades que se complementam e assim compõem um sistema estatal, que tem serviços continuados, financiamento público e participação social. Temos debatido muito aqui o desfinanciamento da assistência social, né, enfrentado o desfinanciamento, defendido e atuado com incidência política, com coalizão, pelo orçamento suficiente para a sustentabilidade, para a manutenção dos serviços, dos benefícios na assistência social, também atuado sempre de forma a defender o interesse da população e o direito à assistência social para evitar que o BPC seja transformado num benefício complementar e não substitutivo de renda, daí a sua importância de vinculação ao salário mínimo, né, defendendo a ampliação do programa Bolsa Família, a universalização da cobertura dos serviços socioassistenciais. E sem orçamento isso não é possível. Importante lembrar que o Congemas ele participa da coalizão Direitos Valem Mais, que é uma coalizão que foi criada, né, justamente para fazer a luta social em defesa dos direitos contra as reformas que retiram direitos ou que repactuam responsabilidades dos entes federados do próprio Estado, e a coalizão Direitos Valem Mais tem atuado agora com bastante foco na defesa de um piso emergencial. É importante lembrar que o Congemas faz parte da coalizão, assim como a Frente em Defesa do SUAS, o Fórum de Secretários de Estado, e temos mobilizado. Então, se você quer participar, acha importante esse movimento de defesa de um piso emergencial para assistência social, é fundamental que você mobilize entidades, os conselhos locais, participe dessa luta, dessa coalizão. E na coalizão temos defendido o PL 4292, né? Vocês também mobilizaram suas bases, deputados, senadores, para que esse PL seja colocado rapidamente em votação e seja aprovado. Temos então atuado com centralidade enfrentando, né, a emenda constitucional 95, todos nós temos debatido isso no âmbito do SUAS, da Seguridade Social, das políticas sociais, o que isso significa, né, assistência social que já teve 63% dos seus recursos retirados e o orçamento para 2021 é de apenas 1 bilhão, né, isso não cobre a rede atual e não corresponde àquilo que o Conselho Nacional de Assistência Social deliberou, que é 2,6 bilhões para serviços e ações na assistência social. Você que está assistindo pela primeira vez, acho que é importante você conhecer os outros vídeos, né? Compartilhar, disseminar a informação, esse trabalho importante que o Congemas tem feito em todo o Brasil e que os colegiados estaduais também têm feito, né? Já passaram aqui por este canal, pessoas que contribuem com o SUAS, seja no legislativo, no executivo, nos movimentos sociais, na sociedade civil, né, atuando em defesa do direito à assistência social. E hoje nós vamos contar com duas gestoras muito especiais para nós que atuamos no Sistema Único de Assistência Social, pessoas que nós admiramos muito, eu pessoalmente admiro bastante, pela postura, pelas defesas, não é?
pela forma como atuam nas instâncias do Sistema Único de Assistência Social, pela liderança que exercem nos seus estados, em âmbito nacional também, e que hoje vão partilhar conosco as suas experiências locais, né? Esse também é um espaço para que possamos gerar aprendizados nesse contexto de pandemia, de emergência, né? E também pensar coletivamente novos caminhos, né? Então vou apresentar para vocês a Kelis Lucenas, que é presidenta do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Paraíba. Ela é secretária municipal de Assistência Social de Picuí. Obrigada, Kelis, por estar aqui conosco. Muito importante contar com a sua contribuição. E também, né, apresentar para vocês a Natália Steinbrenner, isso? Steinbrenner, que é presidenta do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul e é secretária de Desenvolvimento Social de Cruz Alta. Obrigada, Natália, pela sua presença aqui, sempre tão importante, e as suas contribuições no debate, na defesa do SUAS, e que bom que nós vamos ter aqui essa partilha, esse momento aí de compartilhamento. Obrigada. Bom, então nós vamos organizar esse debate, importante, convidando vocês, né, coloquem questões, comentários, para que as nossas participantes hoje aqui falem das suas experiências, né. Eu queria começar dizendo que a questão que orienta o debate de hoje é sobre como os municípios estão enfrentando esse cenário de pandemia, de emergência, né. Como que a assistência social tem se integrado às ações locais, lá nos municípios, né, nesse contexto de emergência. E por isso é fundamental lembrar, né, e reforçar que a pandemia ela é uma crise sanitária e que no caso brasileiro ela está associada a outras crises, a uma crise econômica, né, que já vinha sendo aprofundada antes da pandemia, uma crise social e uma crise ambiental. E existem responsabilidades, né, nos municípios das políticas sociais. A assistência social tem uma parcela importante de responsabilidade, mas ela é integrada a outras políticas e setores, cumpre esse papel, né, de atuar na situação de emergência, de enfrentamento da pandemia. E por isso a importância de nós partilharmos aqui as experiências, as adaptações, as inovações sociais, né, as reinvenções do ponto de vista de governança, de atuação intersetorial, processos que estão, nesse momento de emergência, mitigando, né, os efeitos da pandemia, enfrentando essa realidade, para depois, pós-pandemia também, termos capacidade de identificar as demandas por proteção e construirmos respostas planejadas e cooperadas, né? E, sobretudo, diante do aumento das demandas, do aprofundamento da desigualdade, das violações em direitos humanos. Então, vamos começar com a secretária Kelis, por favor. Como é que a secretária avalia, né, esse papel da assistência social no seu município, né, um papel importante, e conte para nós como que a assistência social se integrou às ações de enfrentamento à pandemia, desde o início da pandemia, quer dizer, as ações mais importantes, as medidas que foram tomadas, aquelas que são específicas, aquelas que são integradas, né, intersetoriais, e que merecem aqui no nosso debate um destaque, né? Como que os serviços foram adaptados, secretária, e para garantir justamente a proteção social, e como que tem sido essa relação com o seu estado, né? Como a senhora avalia a relação com a União, enfim, conta para nós qual é a sua experiência no seu município, por favor, a palavra é sua. Então, boa tarde. Primeiro dizer da alegria deste convite, em nome da presidente Andréa, nosso presidente do Congemas, agradeço o convite e aqui saúdo a nossa professora, a doutora Juciméria, a qual tenho o maior respeito, sou fã, tenho um carinho, e que bom tê-la aqui conosco também, para que possamos aprender contigo nessa mediação desse diálogo. Agradecer a Natália, companheira aí de luta, né, Natália, saudade do seu abraço, da sua luta todos os dias em defesa do SUAS também, pessoa admirável, secretária aí de Cruz Alta, que temos aqui o privilégio de estar debatendo. Dois extremos, aí Natália no Sul
e nós aqui na região Nordeste, em particular na Paraíba, para trazer esse debate e contribuir. É importante dizer que quando fui convidada para trazer esse tema em relação do SUAS, como é que tem se integrado as ações de enfrentamento, na mesma hora nos trouxe assim, uma interrogação, aquilo que nós sentimos no dia a dia. Se nós não estamos de fato integrados, é porque tem um sentimento de estarmos fora, né? Eu acho que a luta que nós temos travado, em especial os gestores, e aqui eu gostaria de saudar a todos os gestores de assistência social, as gestoras que estão nos acompanhando agora, seja da Paraíba, em todos os estados do nosso Brasil afora. De modo muito especial, saudar também a todos os trabalhadores do SUAS, que são heróis nesse enfrentamento dessa pandemia. A todos os trabalhadores do SUAS, gestores e gestoras da assistência social, a todos aqueles que fazem o controle social dessa política, a todos aqueles que contribuem através da sociedade civil para que essa política seja efetivada, lutando, resistindo a todo o desmonte que nós sabemos que estamos vivenciando, não só diante dessa pandemia, mas em especial de 2016 para cá. Trazer para nós esse sentimento também de esperança, porque uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi o sentimento de união, embora que seja difícil estar aqui falando com vocês através de um webcam, mas o que nos traz através desse sentimento é que nós estamos mais unidos do que nunca. É isso que eu sinto no dia a dia, embora nós tenhamos muitas vezes o sofrimento que a pandemia nos trouxe da solidão, de nos reinventar no dia a dia, de buscar tempo para estudar, para ler portaria, a legalidade do processo, que de fato aumenta o nosso estresse, impacta diretamente também no estado da nossa saúde, traz o adoecimento muitas vezes, mas estamos mais do que nunca respirando e buscando lutar cada dia para efetivar esse sistema nos municípios. Então, é importante, de forma muito particular aqui, trazer o sentimento dos gestores da Paraíba, a qual estou agora presidente do colegiado, dizer que neste Brasil, onde nós tivemos esse reconhecimento enquanto política essencial nessa pandemia, nos parece que os municípios tiveram que dizer que nós já éramos essenciais, marcar esse território. Por isso que desde da questão da emenda 95, que nós lutamos através aí dos colegiados, e aqui eu gostaria de dizer de forma muito peculiar que o quão é importante aqui enaltecer a importância tanto do CONGEMAS, quanto do FONSEAS, do Conselho Nacional, de todos os fóruns de trabalhadores do SUAS, o quão vocês são importantes para fortalecer as gestões de assistência social, não só Picuí, mas de todo esse Brasil afora, que nós, mais do que nunca, precisamos e fomos agraciados com atividades como essa do Diálogos, uma atividade, um quadro de comunicação enriquecedor, que nós não temos aqui dúvida de quantidade de pessoas, sumidades da política de assistência contribuíram, seja políticos do legislativo, seja os professores, as professoras que vieram aqui, os próprios trabalhadores do SUAS, a sociedade civil, através de conselhos, o quão esse espaço nos ajudou nesse processo de enfrentamento tão desafiante para nós. E aqui, Jucimere, Picuí também não é diferente, a região aqui do estado da Paraíba não é diferente em relação a esses desafios do enfrentamento. É claro que, enquanto gestora, em relação às dificuldades, em especial do início, né, o sentimento de solidão é novo, nós estávamos vindo já de uma resistência, onde nós sabemos que o período de pandemia, na verdade, ele veio impactar diretamente naquilo que já estava ecoando nesse Brasil, porque já se falava
antes mesmo da emenda 95 a PEC da morte ser instituída, já se falava nos 4 cantos do Brasil a questão de rasgar estatuto da criança e adolescente, já ecoava no Brasil a desvalorização, a apologia à violência contra a mulher, a apologia à violência com as minorias deste país. Então, a PEC 95 só veio assim dizer a que veio realmente, não só uma PEC que veio, digamos assim, planejar de forma econômica o impacto econômico que nós já estávamos vivendo, mas uma PEC que veio mostrar um plano de governo excludente, que veio desmontar não só a política do Sistema Único da Assistência Social, mas bem como todas as políticas sociais deste Brasil, que vale salientar que foram construídas através do povo, que foram derramados sangue para buscar os direitos. E nós temos visto neste processo essa precariedade, esse desmonte que está acontecendo nas políticas sociais deste Brasil afora. E aí a pandemia ela vem escancarar, de fato, ela vem mostrar, não só com um vírus letal, que aí nosso sentimento a todos aqueles que não foram números apenas, né, mas foram resultado também de um saqueamento na proteção básica no que tange aí aos artigos científicos que agora depois, aqui já estamos em novembro, e nos mostra fortemente que a pandemia ela veio atingir principalmente as classes mais vulneráveis desse Brasil. Então é necessário estar reafirmando mais do que nunca a importância desse sistema, né? E aí nós tivemos sim tantos e tantas dificuldades que aí é visível para os demais gestores, como o acesso à compra de EPI, né? Como também o próprio adoecimento dos trabalhadores. Nós tivemos, enquanto gestão, e aqui é importante que se diga, né, de ter controle emocional para que essa política é essencial, porque não é só um decreto que nos torna essenciais, mas é a vida dos trabalhadores do SUAS, é a vida dos nossos usuários, é a vida dos gestores de assistência que tiveram que estudar e estar todos os dias se reinventando para que o Sistema Único de Assistência Social tivesse garantia nos municípios. E aí, parabenizar também a criatividade e, em especial, aqueles municípios aqui, nós tivemos a CIB no estado da Paraíba muito presente, eu gostaria também de parabenizar todos aqueles que fazem a CIB aqui na Paraíba, enquanto Coegemas, nós tivemos, através da parceria, enquanto Conselho Estadual também, as resoluções de garantia de cofinanciamento estadual para os municípios, em especial os 223, fortalecendo também o cofinanciamento para garantir EPI, né? Também garantir os benefícios eventuais que subiram de forma também quantitativa nos municípios, e de contrapartida nós tínhamos aí uma luta já enorme enquanto o acesso do Bolsa Família no que diz respeito à renda básica também, né? Então, assim, nós tivemos vários desafios, e aqui eu gostaria também de colocar que nós tivemos aqui de se reinventar em relação também que nos apresentou na questão do auxílio do recebimento da renda básica, tantos problemas que nós tivemos aqui em ordem documental em CPFs, e aí o Coegemas aqui na Paraíba nós tivemos algumas experiências boas, e aqui agradecer ao doutor Gilberto, delegado da Receita Federal, que foi sensível ao Coegemas, e junto aos gestores da Paraíba, criamos estratégias nos municípios para criar espaços virtuais de atendimento ao público, garantindo também as normas do Ministério da Saúde para que o usuário tivesse acesso à regularização do seu CPF. E aqui na Paraíba, Jucimério, nós tivemos, eu acredito que em abril, mais de 190 mil CPFs regulamentados através dessa parceria aí que nós conseguimos fortalecer junto aos municípios para abrir espaços para esse atendimento específico junto à Receita Federal, né? E dizer digamos assim também, do compromisso dos trabalhadores do SUAS
em garantir os espaços socioassistenciais abertos, de forma do atendimento remoto e presencial, salvo algumas emergências, né? E, sobretudo, a dificuldade também que nós tínhamos do acesso mesmo das normativas, né? De ver de forma impactante a ausência da CIT. Congemas foi tão importante, muitas vezes entrei no diálogo, volta CIT, porque nós precisávamos garantir, não orçamento extraordinário, mas essa política precisa de orçamento ordinário. Nós precisamos garantir que o Plano Municipal de Assistência Social seja efetivado com garantia de orçamento. E o gestor sabe do que eu estou falando. Como planejar uma política independente de pandemia, e aí cresce ainda mais o nosso desafio com a pandemia, mas como planejar uma política se nós não temos orçamento ordinário? Então, me permita, eu acredito que eu já falei um pouquinho aqui, Natália, e não gostaria de me estender, né? Aqui o povo do Nordeste também fala demais, viu, Natália? E mais a minha família, né? Eu sou do Dantas, é um povo que fala muito, mas muita coisa para trazer de desafios que, enquanto gestores, nós enfrentamos todos os dias, junto à desproteção social nesse país, no que tange ao desmonte, de fato, e nós sentimos isso na ponta, porque a política é efetivada nos municípios, nós sabemos disso, e essa luta não é só agora, nós não estamos tão somente enfrentando esse desmonte diante de uma pandemia, mas essa luta, principalmente, estou na gestão desde 2017, e Natália sabe o quão nós, desde 2017, já estávamos apavorados com o orçamento de 2018, que saqueava os cofres públicos em relação à política do Sistema Único de Assistência Social. E nós já sabíamos, e aí garantir essa política através do Pacto Federativo, parabenizar os gestores, os prefeitos, que garantiram também, a exemplo aqui do município de Picuí, do trabalhador ter garantido as condições de seu trabalho e também do seu salário. Porque se fosse a depender, Jucimere, realmente do cofinanciamento federal, nós já tínhamos fechado os serviços. E parabenizar, através da CIB, o fortalecimento dos colegiados em relação a estar orientando aos gestores que mantivessem o território para que os nossos usuários não fossem penalizados e que os sensibilizassem, porque muitas vezes nós somos sensibilizadores da importância desse SUAS nos municípios. Aqui nós temos um prefeito que, de fato, conhece a política, muitas vezes nós sabemos dos desafios dos gestores que têm que explicar o que é o Sistema Único de Assistência para os prefeitos, mas quanto mais o gestor, o executivo e o legislativo, que nós dialogamos também, já estamos numa luta de estar dialogando com as câmaras para acionar os deputados para ter a sensibilidade. Mas é cansativo, porque uma política que, de fato, ela é essencial, ela não aparece numa pandemia. Ela é essencial no orçamento garantido, seja no seu plano, de fato, de governo. E aí, nosso trabalho, de fato, ele vai mostrar saltos positivos. Mas é isso, Natália, eu vou passar um pouquinho, Jucimere, que já falei demais, e espero, assim, mesmo que de forma resumida, ter atendido aí a essa contribuição desse questionamento. Foi ótimo, secretária. Acho que é importante. Primeiro começa com positividade, né? Nós temos que olhar os pontos positivos também que foram possíveis mesmo nesse momento de tanta adversidade, de crise, né? De fragilidade do sistema, de disputa de projetos, né? Que penalizam a população. Mesmo assim, a secretária observa aspectos positivos, né, nessa reação daqueles que constroem efetivamente essa política, né, valorizando muito aqui gestores, trabalhadores que têm essa proatividade, que não seguiram o efeito cascata de sair fechando o serviço porque havia essa fragilidade na coordenação e há essa fragilidade na coordenação nacional. Isso é muito importante. Nós temos visto os municípios agirem, né? Onde as coisas acontecem, é no município que nós enfrentamos essa realidade, e é muito importante ouvir um depoimento de uma gestora que consegue identificar
né, o compromisso ético-político dos trabalhadores, trabalhadoras do SUAS, de gestores prefeitos, né, nós estamos num ano eleitoral, é fundamental que os colegiados estaduais façam esse debate, o colegiado nacional, outras instâncias, frente, enfim, para que oriente o processo, inclusive, né, para que nós possamos reconhecer aqueles e aquelas que têm compromisso com essa política, porque a realidade exige. E aí nós vamos ouvir da secretária Natália também como é que foi a sua experiência no seu município, na região, né, representando aqui os municípios do Rio Grande do Sul, para enfrentar a pandemia, essas ações integradas, outras específicas, se pudesse elencar aquilo que foi mais impactante, mais positivo nos desafios aí, nas ações realizadas, né, que exigiram adaptações, inovações, resposta rápida, né? Porque numa emergência tem que ter uma resposta rápida, mas tem que ter perfil e proatividade e coragem para construir nesse cenário. Então, por favor, secretário. Então, quero desejar uma boa tarde a todos que acompanham essa live. Um abraço bem apertado para minha companheira aí de colegiado, a secretária Keila, né? Nossa nordestina Keila, querida aqui nessa luta perene e sempre muito, muito forte, né, em defesa do SUAS. Cumprimentar também a nossa mediadora, a professora Jucimere Silveira, né? Cumprimentar aqui, deixar um abraço afetuoso para nossa presidenta do Colegiado Nacional do Congemas, Andréia Lawande, ao nosso vice-presidente, ao Zé Cruz, a toda a diretoria, aos representantes dos colegiados estaduais, aos gestores municipais, conselheiros da política pública de assistência social, né, aos trabalhadores que têm feito uma cogestão com os gestores e, né, na política pública de assistência social. Eu sempre digo que ninguém é iluminado, que tem todas as respostas. A gente precisa trabalhar muito integrado, trabalhadores, controle social, gestores, para encontrar as melhores possibilidades, né, de atender a nossa população dentro da política pública, que é direito da população e dever do Estado, né? Quero dizer que nesse Brasil continental, né, de diversidades sociais, econômicas, geográficas tão grandes, né, falo da região sul do estado do Rio Grande do Sul, município de Cruz Alta, um município de porte médio, que se encontra na gestão plena do Sistema Único de Assistência Social, né, que é composto por 497 municípios, onde 91,4% dos municípios são municípios de pequeno porte 1 e pequeno porte 2. São 455 municípios nesta condição, né? Então, nesse período, a tua pergunta, né, e a tua indagação e a reflexão que fizemos aqui, Jucimere, né, nesse diálogos com Gemas, que nos integramos, então, imediatamente às ações do Comitê Intersetorial, né, de crise, saúde, defesa civil, segurança alimentar, né, trânsito, gabinete do prefeito, para que a gente pudesse estar pensando ações conjuntas no atendimento dessa população. Foi elaborado, então, o plano de contingência para o enfrentamento do Covid. Como a política pública de assistência social, por se tratar de um serviço público essencial, oferta de serviços, de benefícios socioassistenciais, tivemos que garantir à população esse atendimento, mesmo em período de pandemia, né? Mas observando todas as medidas e condições de segurança e saúde dos usuários e dos profissionais do SUAS também, né? Os trabalhadores do SUS, então, foram orientados a seguir rigorosamente, né, as recomendações sanitárias para que, né, evitassem também o contágio dessa doença, dessa pandemia. Houve a suspensão temporária de atividades coletivas nos CRAS, tivemos que fazer isso, né? Eventos, palestras, seminários, tinha tanta coisa programada para esse ano, como a gente sempre tem tanto trabalho e trabalha com a população, né, lá nos CRAS, teve que as atividades coletivas, naquele primeiro momento, precisaram ser suspensas e depois ser reinventadas num outro formato para que a população continuasse sendo atendida. Em alguns momentos, instituímos em alguns serviços o turno único, né, o trabalho remoto, home office também,
adoção de medidas de segurança para profissionais de SUS e a disponibilização dos materiais, né, então, de higiene, né, e os EPIs necessários. 34% dos nossos trabalhadores, em algum momento, estavam afastados, ou por se encontrar como em grupo de risco, ou por terem contato, né, com algum paciente COVID, e aí precisavam também ficar em isolamento domiciliar, ou pelo próprio contágio. Então, reduziu muito o número de trabalhadores, tivemos que fazer contrato emergencial de novos trabalhadores, principalmente nos serviços de 24 horas, que são os acolhimentos de crianças e adolescentes, né, e para a população adulta de rua, então precisamos fazer esse trabalho também. Nos CRAS e no CREAS, os atendimentos individuais, naquele primeiro momento de mais intenso da pandemia, foram preferencialmente agendados, né, tivemos que mudar a rotina em horários espaçados para evitar filas de espera, né, e o contágio. Os técnicos orientaram os nossos usuários, né, até de megafone, de carro, né, e nas casas mesmo, no portão das residências, no caso de apresentarem sintomas do Covid ou fazerem parte dos grupos de risco, os grupos mais vulneráveis, que não comparecessem ao atendimento, né, tendo prioridade para o agendamento em datas posteriores. Então, cuidando dessa questão que foi importante. Foram disseminadas informações aos usuários acerca do cuidado e da prevenção da transmissão, conforme orientações do Ministério, né, da Saúde, né, em conjunto com os profissionais da Secretaria de Saúde. As visitas dos serviços e programas, então, também ficaram mais restritas às situações de violência, de emergência envolvendo indivíduos e famílias, que naquele momento era o principal foco, né? Funcionaram em regime de 24 horas, serviços que não podiam parar, mesmo com a pandemia, que é o plantão social, o auxílio funeral, a escuta especializada, né, os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né, o serviço de acolhimento também para a população em situação de rua, imigrantes. As atividades coletivas nos CRAS tiveram que ser suspensas, né, a garantia de acesso à população em situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar. Então, foi o restaurante popular que nós temos implementado aqui no município, forneceu, então, marmitas, em vez de as pessoas almoçar no refeitório, foi fornecido, então, as marmitas também, mas para garantir que essa população também tivesse, né, acesso à alimentação. Foi disponibilizado o teste, né, do Covid aos trabalhadores do SUAS que apresentavam sintomas. Foi disponibilizado a vacina do H1N1 aos trabalhadores do SUAS. No período da pandemia, assim, ocorreu um aumento e algumas modificações nas demandas da política de assistência social, que nós queremos destacar as seguintes. Primeiro, a busca por benefícios eventuais e, sobretudo, de alimentos, né? Do auxílio alimentação. Então, foi o que, no nosso município, nossa região, foi o que mais foi solicitado em relação aos benefícios eventuais. Atendimentos domiciliares, principalmente para idosos e pessoas com deficiência, aumentou também a demanda. O aumento da violência doméstica, aqui combinada com o feminicídio. O aumento da escuta especializada por conta de criança e adolescente, né, vítimas ou testemunhas de violência. A abordagem social de rua também, a gente ampliou esse atendimento para poder chegar mais rápido, né, no atendimento à população. Mas dizer, minhas queridas, e quem está nos acompanhando aqui, que a atual conjuntura ela é muito complexa e adversa à proteção social, né, nesse momento. Nós temos ameaças reais, né, de retorno do Brasil ao mapa da fome, e já estamos entrando no mapa da fome, apesar de termos vivido um período de pleno emprego e o Brasil ter saído dessa trágica, nessa, né, miserável situação, né, que o Brasil vivia. Nós já temos mais de 14 milhões de pessoas, né, trabalho precário, subemprego, sem vínculos trabalhistas protegidos, as contrarreformas. Eu chamo de contrarreforma porque não dá para dizer que é reforma, porque o que vem para reformar tem que melhorar, né? E quando tira direitos, não dá para chamar, não dá para dizer que foi uma reforma, né? Não é possível. E foi a previdenciária e a trabalhista, e agora vem nos ameaçando, né, a reforma administrativa, cortes de benefícios eventuais e do programa de transferência de renda, do programa Bolsa Família, sem critérios, ocorreram muitos também, né? Atingindo famílias e indivíduos de maior vulnerabilidade social.
agravados, então, no período da pandemia, o auxílio emergencial, que não chegou a muitas famílias que eram público-alvo e que precisavam, né? Por quê? Porque ele não teve diálogo com a política de assistência social, ele foi bancarizado, então muitas pessoas que precisaram desse atendimento, desse auxílio, não chegaram, não chegou a essas famílias, e outras que não precisaram foram atendidas, né? Nesse cenário, as necessidades das famílias, elas aumentam, né? E, por consequência, aumenta também a demanda na política de assistência social, né? E de benefícios eventuais, sobretudo. Apesar dos cortes no orçamento de 2020 e de 2021, que a gente vai estar falando no outro bloco, né, Jocimere também, assistência social e os atrasos nos repasses desses recursos do governo federal, o meu estado, que é o estado do Rio Grande do Sul, ele disponibiliza um orçamento insuficiente para a política de assistência social. São 5 milhões para dividir com 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o orçamento do FEAS do Rio Grande do Sul. E o meu estado, né, o Rio Grande do Sul, ele não cofinancia ainda os benefícios eventuais, né? Apesar de uma longa luta, de uma caminhada do colegiado estadual, né, do Conselho Nacional, a gente ainda não avançou, né, no cofinanciamento estadual também no nosso estado aqui, né? E não, então nós tivemos que, enquanto gestores públicos, a política, né, municipal de assistência social, eleger prioridades para não paralisar serviços, né? Então tivemos que elencar prioridades para não parar serviços, programas, né, projetos, né, socioassistenciais, e garantir esses serviços abertos e funcionando para a população, como os CRAS, os CREAS, centros de convivência, os acolhimentos, os serviços de acolhimento, né, o Centro POP, todos esses serviços não tinha como paralisar, somos política essencial, né, na lei somos política essencial, mas na vida real, de fato, né, não somos considerados quando se pensa em política pública. Vivemos, então, um momento de fortes tensionamentos, né? Vivemos diariamente adotando estratégias de sobrevivência para poder garantir o atendimento da nossa população, além de vivermos sobre a égide da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos por 20 anos, vivemos também, né, os efeitos da portaria do calote, né? Na calada do final do ano, né, passado, com o presente de Natal, tivemos essa edição desta portaria, né, com o presente de Natal, e que, na verdade, é só uma negativa do que o governo federal deve aos municípios, né? É para não pagar mesmo, né? Então, se chama de equalização, uma coisa que é a negação do que os municípios têm direito para receber. Vivemos um rompimento do Pacto Federativo, o que é pactuado na CIT não é cumprido. O orçamento, na última reunião da CIT, o orçamento entrou como assuntos gerais, ele não entrou como ponto de pauta, ele não pôde ser discutido, né? As pessoas queriam se inscrever para discutir o orçamento, mas como ele entrou como assuntos gerais, ele foi mais relato. Tivemos muita dificuldade, porque ele não foi priorizado, né? Então, é muito difícil isso. Nós vivemos um desmonte do Estado brasileiro, do Estado democrático, né? E está em ameaça ao Estado democrático e de direito. O descumprimento do Pacto Federativo, ele é gritante, e o desfinanciamento do SUAS também, né? Eu acho que nós vivemos um período, inclusive, de ameaça da própria democracia. Eu tenho essa impressão, que a própria democracia está ameaçada, né? E ela não é a consolidação do silêncio. Nós temos que sempre pensar, eu encerro dizendo isso, que a democracia ela não é a consolidação do silêncio, mas ela é a busca, né, de inúmeras vozes defendendo seus direitos. Aqui, trabalhadores, gestores, né? Controle social, as entidades que realizam esse trabalho. Então, nessa primeira fala, eu queria trazer esse relato e essa preocupação, Jocimere e Keiles, para a gente avançar no nosso debate de hoje. Muito bom, secretária. Foi excelente sua análise também. Traz elementos da conjuntura, né? Secretária, que eles falam desse projeto de ódio, políticas de morte, né? Nós já tínhamos aí um cenário muito complicado em termos de democracia, né?
as políticas de morte ou a necropolítica, né, como nós discutimos em direitos humanos, tanto é uma ação do Estado em territórios periféricos, vulneráveis, que perdemos muitas vidas de jovens, sobretudo jovens negros, mas também essa política de morte é a falta de ação do Estado, né? Quando a secretária lembra do não acesso ao auxílio emergencial, ou que agora está com situações de famílias que não acessaram, né? É também uma forma de dificultar o acesso ao direito e não defender a vida, né? Ao contrário, muitos na fila da Caixa tentando buscar, secretária, que eles falam aqui da parceria que fez para viabilizar a documentação com a Polícia Federal, outras iniciativas, né, que mostram ainda que os gestores municipais não tenham sido envolvidos no processo de acesso à renda emergencial, né, tiveram iniciativas locais, né? Então, muito importante esses destaques, tanto em relação das parcerias no município, o trabalho planejado, adaptado para essa situação de emergência, né? Eu queria ressaltar aqui essa atuação dos municípios, né, na orientação, suspensão de atividades que poderiam colocar em risco trabalhadores e usuários, acho que medidas sanitárias em todos os serviços, ampliação de alguns serviços que são indispensáveis, né, para essa situação de emergência, rápida organização, né, e a gestão do trabalho, que a secretária Natália fala muito aqui, quer dizer, essa gestão numa situação de emergência, como é o caso da pandemia, que não está superada e já dá sinais de continuidade, já dá sinais de que nós teremos ainda um tempo longo de enfrentamento dessa pandemia, e que temos muitas incertezas e apreensões, mas não temos dúvida de que sistema de proteção social é necessário. Todos os países do mundo estão discutindo isso, as democracias estão discutindo, tem que ter sistema. Então a secretária chama atenção para isso, quer dizer, como que uma política que é essencial, que tem decreto, que tem definição, trabalhadores, né, que as secretárias valorizaram muito aqui, que são essenciais, que estão na linha de frente, mas que não tem o orçamento, a governança, a integração federativa, né? E aí a secretária lembrou das ações que fez sem, né, as duas secretárias sem orientação, integração no campo da assistência, quer dizer, plano de contingência, organizar os serviços, as orientações, as que vieram muito tarde, né? Agora está saindo inclusive uma orientação para atuação em emergência, nós, né, estamos quase um ano aí, né, numa situação de emergência. Queria chamar a atenção para a priorização, né, quando fala em preparação, mitigação, resposta, avaliação de todo esse processo, né, priorizar aqueles atendimentos de famílias e pessoas que estavam, né, ou com direitos violados ou em acompanhamento, nesse trabalho remoto. Muito interessante esse trabalho de orientação, de educação inclusive, né, educação social da comunidade, porque também estamos produzindo coletivamente comunidades resilientes, comunidades que enfrentam emergências, né, e existirão outras, né, especialmente nesse contexto de crise climática, de cenário, né, de mudanças climáticas e outros fatores que geram as crises. Mas não há dúvida de que a crise econômica e social traz consequências bastante dramáticas para a população, e a secretária traz alguns aqui, nessa busca maior por benefícios eventuais, que não tem contrapartida de estados, e são poucos estados que cofinanciam, e da União, o atendimento domiciliar, chamar atenção para esse relato da secretária, porque esse é um serviço que não é cofinanciado, e a emergência levou o município a organizar um serviço tipificado que não tem cofinanciamento, que é a proteção social no domicílio para pessoa com deficiência e pessoa idosa. Vejam que na emergência, alguns municípios já provê esse serviço, né? Que tem um regramento específico, tem um conceito e tem aquisições a se gerar, tem indicadores ali na tipificação, né? Mas que a emergência exigiu nessa priorização o acompanhamento, a proteção social no domicílio para esses públicos em maior risco. Nós sabemos que pessoas idosas
né? 80% das pessoas idosas sofrem mais violência no domicílio. Né? E ter essa referência com a equipe que continua acompanhando, equipe que adaptou o seu serviço, que está trabalhando em casa, mas está acompanhando, né? E faz o agendamento, tem canais de comunicação. Esses são processos de adaptação que eu tenho a impressão que não voltam mais para o outro contexto. Né? Nós vamos ter que, manter a organização dos nossos serviços, trabalhos com coletivos, quando vencermos esse cenário de pandemia, mas alguns dispositivos que utilizamos na pandemia, eles serão fundamentais. E um deles é a preparação para a emergência. Né? Nós temos que nos preparar. E a secretária conclui falando desse cenário de retirada de direitos, né? Tanto dos benefícios quanto dos serviços, e do desafio que temos agora, nesse momento, de enfrentar a pandemia e de planejarmos o futuro. Quer dizer, mesmo com incertezas, temos que manter o SUAS, ele tem que ser universalizado, ele tem que ter orçamento específico, ele tem que... E esse é o segundo bloco, né? Para que nós possamos fechar aqui o nosso debate, né? As pessoas estão aqui contribuindo, né? Falando das suas cidades, dos seus lugares de fala como trabalhadores, enfim, trazendo questões, não perguntas, mas de algum modo participando aqui da nossa live. E nesse bloco queremos ouvir das secretárias, né, o balanço. Então, em parte, a secretária Natália já trouxe aqui, né, como antecipar, então, desafios para os municípios, porque é no município que as coisas acontecem, né, é lá que a realidade se dá, é o chão da história social, é a vida das pessoas, é lá que as demandas aparecem, que a desigualdade, que foi aqui tão bem problematizada pelas secretárias, também comparecem, e que as respostas também são produzidas, né, de forma conjunta, de forma participativa. E as secretárias mostraram muito isso no modo como enfrentaram a pandemia, junto com trabalhadores, com outros gestores, com outros setores, né, uma atuação colaborativa, junto com trabalhadores de cocriação, como que vamos manter o atendimento preservando a saúde, né? E isso é bem importante. Então, queremos ouvir agora as secretárias nesse bloco. Enfim, é possível antecipar, né, os desafios para 2021 no âmbito do SUAS, né, pensando na realidade dos municípios, como garantir e ampliar a proteção durante e pós-pandemia, né? Um pouco esse balanço do cenário, algumas coisas já foram colocadas aqui, mas agora pensando numa agenda, né, para frente aí. Quais são os grandes desafios para os municípios? Por favor, secretária. Seguindo um pouco da ordem aqui, Natália, eu só vou contribuir um pouquinho aí, mas de fato parabenizar a Natália. De forma muito sucinta, você trouxe para nós o trabalho que os gestores aí nesse Brasil estão fazendo junto aos trabalhadores do SUAS. E eu gostaria de dizer, Jucimere, que eu trago o sentimento da última Conferência Democrata, que eu acredito que foi uma das mais bonitas e que trouxe para nós o sentimento da importância desse Estado democrático sobreviver a qualquer ato de fascismo que a gente viva enfrentando no dia a dia, quando nós temos que pautar ainda, infelizmente, a violência contra a mulher, quando nós temos que dizer de fato que é estupro, quando nós temos que estar garantindo serviços abertos para acolher os usuários que vêm buscar os seus direitos, sejam eles, infelizmente, violados no dia a dia. E aí, daqui para frente, eu levo a esperança, a palavra esperançar de Paulo Freire, eu sou pedagoga, e nossa presidente Andréa sempre traz essa mensagem. Esse sentimento é necessário estar sendo fomentado no dia a dia. Se não fosse esse esperançar, nós não estaríamos mais aqui. Nós já tínhamos jogado a toalha e já tínhamos desistido, porque todos os dias nós temos que ter essa autoafirmação que nós temos lado, e o lado é do povo brasileiro. Se nós temos as conquistas dos nossos direitos, foi porque o povo brasileiro buscou essa conquista. E enquanto gestores desse sistema, passando nesse momento para deixar
no nosso trabalho, nós precisamos levar esse sentimento de, em especial, garantir controle social nos nossos municípios. É necessário a sociedade civil aqui organizada junto ao controle social, buscando fortalecer os conselhos, né? Buscando também, juntamente com os trabalhadores do SUAS, buscar efetivar essa política, trazendo esse sentimento de esperança. É interessante também dizer que não só a política de assistência, mas nós temos que levar aqui nos municípios também, estar colocando em pauta o que é política essencial, principalmente no que tange ao sistema de justiça, que devemos estar pautando para respeitar e também dialogar com o SUAS. É importante mais o MP, é importante mais a garantia de direito, no que tange também a valorizar e a conhecer essa política. É um passo importante aí para que os nossos serviços não estejam superlotados com demandas que não competem à política de assistência social, sobretudo demandas que vêm de delegacias especializadas, de Ministério Público, né? Ainda abarrotando mais o trabalho da assistência social, que muitas vezes não compete, e aí fere a nossa tipificação e, de fato, os nossos trabalhadores, além de estar dentro do serviço assistencial para dar conta daquilo que compete, ainda tem de ser sobrecarregado com essas demandas. É muito bom quando nós temos um trabalho que, assim como os demais gestores, que nos chegam com demandas que não competem aos gestores, demandas da saúde que vêm para a assistência. Então, é muito desgastante, além do gestor ter todos os dias que estudar as portarias para garantir a efetividade de investimento, de recursos que nós não estamos sendo ouvidos para dizer as nossas necessidades, quando não leva o recurso para a CIT, quando não se debate na CIB. Então, quando não tem as instâncias de pactuação não são respeitadas, chegam para nós e nós temos que estudar, e muitas vezes aqui também o recurso não atinge a necessidade dos municípios. Então, nós precisamos também que tanto o sistema de justiça também conheça esse sistema da assistência social, para que nós não tenhamos aí uma perda de tempo de estar respondendo o que não compete muitas vezes. Principalmente agora dentro da violação de direito, que nós sabemos que os números estão crescentes, e nós precisamos também que acabe a morosidade dos órgãos de segurança para os nossos usuários, porque nós não somos polícia, nós não somos advogados, nós não somos juízes, muito menos promotores. Nós precisamos que essa rede de proteção funcione. O SUAS, por si só, não irá dar conta, e nós sabemos disso, porque nós, no dia a dia, temos que autoafirmar essa certeza, e nós precisamos que essa rede de proteção seja efetiva, e não tão somente num escritório com ar-condicionado, mas que saia de uma diligência, de um papel, uma efetivação para que nós possamos ter proteção social nesse Brasil afora. Por isso também, para que os órgãos de justiça também tenham esse controle, sobretudo no Pacto Federativo, que estamos sendo saqueados e precisamos ter um futuro aí, com certeza, e não incerto, além de uma pandemia, viver com o sentimento de mendicância, de favor e de clientelismo político, que é muitas vezes o que nós vamos se submeter em Brasília, pedindo aos deputados que garantam orçamento para o SUAS. E aqui o meu sentimento é de resistência, de luta, estamos juntos, precisamos ainda fortalecer, nem que seja por trás de uma webcam, mas estamos aqui mais do que nunca, juntos e misturados. Aí, SUAS Resiste Paraíba, e estamos aqui às ordens, Jucimere. Um abraço, querida. Já também, nesse segundo bloco aqui, deixo meu agradecimento, Natália, por estar com você nesse momento também. Um beijo para vocês, Jus, e todos aqueles que estão nos acompanhando e dando uma palavra de força e tendo o mesmo sentimento de resistência que nós temos no dia a dia. Linda contribuição aí. Obrigada, secretária, por toda a afetividade, amorosidade, a forma como, mesmo lidando com temas tão complexos, né, temas duros da vida social, diante de um Estado que é, do ponto de vista social, penal, e do ponto de vista econômico, gerencial, para os interesses de um tipo de capitalismo, que é o financeiro, que não gera renda, riqueza, trabalho para a população, né? Então, é muito importante contar com secretárias com a visão como a sua. Me permita só, Jucimere, que eu não poderia deixar de dizer que nós precisamos. Aqui em Picuí, nós temos um INSS ali com um prédio, mas não está aberto e não está funcionando. Então, nós precisamos também garantir seguridade social
INSS funcionando, com perícia acontecendo, para que os direitos sejam garantidos aos assegurados. Acho que muito importante a secretária coloca uma agenda aqui, inclusive, né? Tem participação aqui da Mônica perguntando, né, se o Congemas e os colegiados estaduais estão participando da proposta de renda cidadã. Não, Mônica, inclusive, importante sua pergunta, esse foi o questionamento na última reunião da CIT, né? Porque a secretária apresentou por cima uma ideia de proposta de renda cidadã que vai, na minha avaliação, ter que ter algumas contrapartidas dos usuários, né, numa perspectiva mais meritocrática, que a gente já superou na assistência social, né? Mas o posicionamento do Congemas na CIT foi: queremos participar, queremos saber qual é a proposta do governo, e nós não sabemos qual é a proposta. Sabemos o que defendemos, né? O colegiado estadual, os colegiados estaduais e nacional integrados, né? E o fórum, o FONSEAS, defendem, e eles fazem parte da CIT, o programa Bolsa Família ampliado, né? Que se mantém a renda básica, os patamares que nós atingimos, que amplia a cobertura. Nós temos a previsão da proposta na coalizão de 30 milhões de famílias, né? Então que nós possamos manter essa proteção, porque nós sabemos, né, dessa realidade, como vai se agravar assim que o auxílio emergencial, né, seja interrompido. E é muito importante essa questão que a secretária traz do INSS, porque houve muita criminalização por parte dos municípios, dos gestores municipais, em relação aos SUAS, né? No sentido de terem eventualmente fechado serviços ou adaptado, e os municípios não fecharam serviços, se organizaram. Né? E o INSS, até agora, ainda que, né, que muitas pessoas, né, que buscaram acesso ao BPC não tenham recebido sequer o auxílio emergencial e continuam aguardando na fila, mais de 2 milhões de pessoas aguardando concessão de benefícios, né? Então a secretária faz aqui tanto a secretária Natália quanto a secretária Cris, várias denúncias desse processo e constrói uma agenda. Essa demanda, secretária, que é muito importante, sobre o sistema de justiça, porque é paradoxal, ao mesmo tempo que o sistema de justiça demanda todos os dias da assistência social iniciativas, ações, proteção, se retiram os serviços, né? Então esse é um debate urgente com o sistema de justiça, porque as demandas devidas, que são aquelas que de fato a gente tem que atuar, por exemplo, né, uma situação de violência contra a pessoa idosa, em que o sistema de justiça encaminha para assistência social, pede informações se estamos acompanhando, inserido em serviço, passa a ser nossa prioridade, porque ela está no âmbito do sistema de justiça com uma eventual violação dos direitos. Isso é uma demanda devida. Isso requer serviço, requer orçamento público. E tem as demandas indevidas que a secretária aqui colocou, que são aquelas que não são da assistência social. Nós não temos que fazer verificação de risco em domicílio, não temos que produzir laudos e pareceres, e isso tem sido sistematicamente demandado da assistência social. Então a secretária fala de uma agenda importante, porque já sabemos, infelizmente, do aumento das violações, das desproteções, e a assistência social certamente será pressionada, né, para esses atendimentos. Muito, muito importante aí a colocação da secretária. Obrigada, secretária, foi excelente. Secretária Natália, então também, né, queremos aí nesse último bloco ouvi-la. Qual é aí o conjunto de desafios e agenda à luz, né, dos interesses da população que vive nas cidades e dos gestores, trabalhadores do SUAS? Jucimere, Keilis, antes de entrar nesse segundo bloco, eu trago um dado importante que foi levantado pelo FET-SUAS do Rio Grande do Sul, com 308 trabalhadores, né? Várias perguntas foram realizadas, e uma delas me chamou a atenção. Nós estamos numa luta pela vacina contra o coronavírus, né? Contra o Covid-19, e nós temos a maior autoridade do Brasil dizendo que ela não é obrigatória, né? Então, nós estamos num período de viver e de disseminar tudo que não é racional, né?
E aí me traz uma outra preocupação levantada, né, pelo FETSUAS. Eu fiz essa introdução para poder trazer esse dado na pesquisa do FETSUAS do Rio Grande do Sul, onde ele perguntava se os municípios disponibilizaram a vacina do H1N1 para os trabalhadores do SUAS. E 22% dos trabalhadores do SUAS responderam que disponibilizaram, mas que eles não fizeram a vacina. Então, isso eu trago uma preocupação, né? Essa onda do negacionismo das coisas que são racionais e necessárias dentro de uma crise sanitária onde as pessoas precisam se proteger, né? Claro que a maioria dos trabalhadores fez, mas esse foi um dado que me chamou a atenção e que eu trago para a nossa reflexão, né? Mas queria, então, dizer que, encerrando essa minha fala nessa live, né, que o desmonte do SUAS, ele, antes silencioso, hoje ele está, de forma escancarada, avançando a passos largos, né? Eu percebo isso, nós todos percebemos isso, que nós estamos na luta e na resistência, mas ele avança, né? Há um vírus circulando, nós estamos daqui a pouco entrando na segunda fase da pandemia, porque na Europa os países já estão na segunda fase. Nós discutíamos há pouco tempo atrás aqui o pós-pandemia, mas ainda temos que enfrentar, antes do pós-pandemia, talvez a segunda fase da pandemia e talvez a terceira. Ninguém sabe, tem muita dúvida, muita pergunta sem resposta, né? Como dizia Eduardo Galeano, quando nós tínhamos todas as respostas, mudaram as perguntas, e eu acho que é bem esse o caso, né? Acho que a gente precisa estar refletindo um pouco sobre isso, né? Preocupa a incerteza desse cenário, a gente precisa, nesse momento, se mobilizar e garantir que a política pública de assistência social seja de direito do cidadão, com financiamento suficiente, regular e com controle social, sim. O SUS não vive sem o controle social, né? Sem os conselhos, sem as conferências, sem a sociedade civil, além dos gestores e dos trabalhadores. É um momento delicado, que exige de nós muita mobilização, muito diálogo, muita sabedoria, muito planejamento, mas também disputa de projeto e de projetos que façam a defesa da vida. Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode deixar de levar em consideração nesse momento que a gente está conjunturando o nosso Sistema Único de Assistência Social e o nosso dia seguinte, né? O The Day After, depois da pandemia, né? Acho que a gente precisa estar pensando nisso. Assim como estão organizados serviços e benefícios, programas, e que são respostas à política pública de assistência social nesse momento, novas configurações poderão surgir em resposta a diferentes expressões e manifestações de vulnerabilidades e riscos sociais que podem surgir, né? Que nós não sabemos quais serão, mas que podem surgir, além de todas que já enfrentamos, né? Nós lutamos, então, pela revogação da Emenda Constitucional 95, pela revogação da Portaria do Calote, a 2362, pela recomposição imediata do orçamento de 2020 e de 2021, né? Pela urgente regularização das transferências federais aos municípios, visando a manutenção e qualificação dos serviços socioassistenciais existentes, pela aprovação da PL 4292, né, o plano emergencial do SUAS, pelo Bolsa Família, pelo programa Bolsa Família ampliado, né? Essa é a nossa proposta. E viva o SUAS, que através das diversos atores sociais, né? Diversos atores sociais luta bravamente, né, contra esse desmonte, né, provocado, que é uma política pública potente, tão importante, né, para o povo brasileiro. O momento que nós vivemos, ele é um momento de plenos desafios, né? Nós estamos num fechamento de um mandato, temos eleições daqui a pouco, mas temos que lutar, mesmo que os secretários que estão hoje e que não retornarem, eles precisam se manter nessa luta, porque é uma política pública de direito, não importa de que lugar é a tua fala, mas a tua fala tem que ser por direitos e proteção, acredito nisso. Então, mais do que nunca, é preciso ter muita coragem, é preciso ter esperança, que ele já dizia, né? Muita esperança para enfrentar o presente, né? É preciso resistir e sonhar, né? É necessário alimentar esses sonhos, né? E concretizá-los no dia a dia, num horizonte de novos tempos que sejam mais humanos, mais solidários, mais fraternos
e que incluam, né, todos os sujeitos que é a população brasileira. Nós lutamos por democracia, com direitos, com liberdade e com proteção social. Quero agradecer a minha participação, o convite do Congemas, agradecer por esse espaço, deixar um abraço bem apertado para ti, Jucimere, para todos que nos acompanharam, e dizer que nós ainda teremos outros momentos, porque mesmo que a gente não esteja mais secretário, nós não nascemos secretários, nós somos secretários da Política Pública de Assistência Social, mas nós somos sujeitos de direitos e somos protagonistas de uma história que constrói um mundo melhor. Então, nos enfrentaremos, nos encontraremos em outros momentos nessa luta, que é coletiva, que é de todos nós. Um grande abraço e um bom trabalho para todos nós. Bom, puxa, muito linda aí a fala de vocês. Várias manifestações aí dizendo da importância dessa live, né, do quanto as pessoas se encorajaram, se motivaram com as experiências aqui compartilhadas, né. Nesse último bloco nós ouvimos a afirmação da agenda, né, a secretária que eles lembram da agenda aprovada na Conferência Democrática, feita com os movimentos sociais, construída coletivamente. A secretária Natália atualiza, né, trazendo os desafios da conjuntura, né. Então as duas secretárias apontam aqui um horizonte, uma agenda de lutas e a importância de nós estarmos coletivamente construindo esse processo. Direito não é outorga, direito não é benesse, direito é conquista e se faz com luta social. Então, eu fiquei emocionada com as falas, elas são de fato fortes, potentes, né, que nós possamos aproveitar essa potência das experiências das secretárias que estão lá na linha de frente, né, mulheres corajosas, mulheres liderando esse processo, né, de construção coletiva em luta por luta, né, lutando aí pelo Sistema Único de Assistência Social. E eu não poderia deixar de falar, de reforçar, sublinhar nessa fala da secretária Natália a questão do obscurantismo, do negacionismo. Nós temos um papel muito importante aí nas comunidades, na relação com a população, né, de defender a vida, né, e enfrentar isso que as duas secretárias foram mostrando traços de um projeto que não defende a vida, né, que não é o projeto que nós compartilhamos. E como disse a secretária Natália, estamos disputando projetos. E o nosso projeto é em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa de uma seguridade social universal, redistributivista, democrática, né, em defesa de uma sociedade que seja, do ponto de vista humano, né, livre, e do ponto de vista social, igualitária, diversa. É isso que nós defendemos. Então, eu quero muito agradecer, né, dizer que o Congemas reserva esse espaço também a sempre lembrar a memória das pessoas que perderam suas vidas para a Covid, né, na linha de frente, trabalhadores e trabalhadoras do SUS, né, que estavam lá defendendo direitos, defendendo vidas, e as famílias enlutadas, né, das mais de 120 mil vidas, como disse a secretária aqui, eles são vidas, né, não são números, são vidas interrompidas, e nós vamos continuar essa caminhada conjunta, coletiva, esperançando e tendo coragem. Hoje foram duas importantes mensagens aqui. Temos que esperançar e temos que ter coragem. A vida espera de nós coragem, atitude. Então, quero muito agradecer, dizer para vocês que acompanharam aqui, agradecer as participações também amorosas, né, afetivas, assim, de muita valorização dessa live. Foi uma live muito potente mesmo, fico muito feliz de ter ouvido as secretárias, partilhado aqui com vocês esse momento que nos encoraja, né? E continuem acompanhando esse canal, compartilhem, disseminem informação de relevância pública, né? Repassem essas lives para quem vocês conhecem, discutam os conteúdos, proponham novos temas, né? Assim nós construímos esse espaço de forma participativa. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, queridos, foi excelente, muito bom contar com a contribuição de vocês aqui hoje, e vamos continuar nessa luta coletiva, né? Assistência social é um direito do povo brasileiro, é uma política essencial que se faz com orçamento público e participação social. Forte abraço, até a próxima. Um abraço, professora linda. Beijo. Valeu, gente, muito bom. Um abraço, pessoal. Abraço, Tamo junto. Tamo junto. Abraço, tamo junto.